que Sintra e a Rábida são o berço da Puxa, digamos, da austeridade máxima da ordem. Isso seria o ermitério. Sim, isto é o ermitério. Isto é o que o São Francisco chamava ermitérios. Isto, porque ele queria exatamente. Isto são emitérios autênticos. Porque aqui as pessoas que viviam a espiritualidade, queriam ver a espiritualidade segundo São Francisco, isolada do mundo, é exatamente aqui. Quer dizer, depois o Concílio do Trento é que quase obrigou, mais tarde, voltou também a obrigar. Mas, portanto, isto era, digamos, o momento crítico da segunda volta, da segunda geração. Se não fosse o Concílio do Trento, eles mantinham-se muito. Não percebi se eles voltam a ter 3 naves também depois de Trento. Não, atualmente não. O Urinave. Volta assim. É o Urinave, é 3 naves. A Urinave é uma nave. Pode já ter para responder às necessidades de uma maior convivialidade na liturgia eucarística. Portanto, isto é um caso muito atípico, uma fundação que mostra, digamos, a radicalidade da pobreza e do ermitismo franciscano na fase final da ordem. Posso? Isto faz parte daquele convento que é... Santa Cruz. Que é o de Cortiça, não é? É exatamente. Portanto, estão a ver aqui o claustro. O claustro é um claustro natural. Isto é um claustro natural, que não está nada a por nada, está aqui este torreiro aqui. Por tudo isto muito orgânico, muito implantado na função entre rochas, um ar completamente isolado do mundo. Portanto, tudo isto depois acabou por ser um pouco condenado no Concílio do Trento. Quer dizer, obrigou a tomar mais forte, para tomar mais ativa na sociedade e a inserir-se na sociedade. Portanto, isto passou a ser uma experiência muito isolada entre nós, isto e a Rábida, não é? Mas são, de facto, segundo o ideal capucho, Sintra e a Rábida são os melhores exemplos, digamos, desse ermitismo franciscano, não é? Isso já foi tirado há muitos anos, não? Diga? Foi tirado há muitos anos. Foi? Não percebi. Essa foto foi tirada há... Esta ainda foi do tempo dos slides. Dos slides. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque não sei se já perceberam uma coisa. Eu tenho aqui algumas imagens que eu gosto mais da antiga do que da recente. Porque agora, quando isto se paga não sei se já perceberam que até tem a relva artificial. Até tem a relva de pasta. Não, eu fui lá e estava muito sensível. Diga? Eu fui lá há muitos anos. Eu já fui lá. Eu ainda tenho uma aluna que fez uma tese com o isto, e o professor Ramos foi muito simpático, comigo, abriu umas portas todas, e não sei o quê, as portas abertas. Simplesmente aquilo tem lá tinha uma barraquinha para receber as pessoas para pagarem, com o eucalipto dentro. Tem uma barraquinha com o eucalipto no meio, assim, com a minha pingueira. E depois o acesso ao convento tem, quer dizer, no meio de uma floresta, úmida, portanto não é preciso regar aquilo, tem lá a relva daquela artificial verde. Por amor de Deus. E depois no final tem lá um lago com uma espera cheia, assim, com uma água assim artificial. Isto é uma vergonha. E, quer dizer, portanto, eu nestas coisas, em Alcobaça também gosto mais de mostrar a fotografia antiga da fundaria do que cá fora. Isto é um exemplo. Ainda ontem, quando eu estava à noite a olhar para isto, eu tive a pôr uma fotografia atual. Mas, gosto mais desta. Quer dizer, como Marcos eu gosto mais desta, mas ainda tempo dos slides. Por um tempo mais próprio, porque sabe, agora nem a água corre lá. Agora que corre água. O meu slide agora, já, o meu slide não, a minha, já com a máquina digital, já há 2 anos ou 3, já nem a água corre aqui. Portanto, eu continuo assim, e tenho um ar mais primitivo. Portanto, já viram, enquanto estávamos a construir Orgens, estávamos a construir Sintra e estávamos a construir Tomar. 3 realidades completamente diferentes que respondem àquilo aos inícios da ordem que diz secundum nocere conditionem, quer dizer, segundo as condições do local. Aqui era a cidade, era Tomar, era o convento de Cristo, pertencia à ordem de Cristo. Isto aqui é uma arquitetura que já responde à tratadística, até que claramente isto é uma igreja que responde ao estilo chão, não tem nada a ver com Sintra ou com Orgens, sendo da mesma época, do mesmo período e da mesma ordem. Portanto, vejam a diferença que existe em função das localidades de implantação. Uma igreja completamente responde à tratadística, uma igreja perfeitamente formalizada. Aqui está, não sei se repararam, que isto tem a capela da igreja está para Poente. Porquê? Porque aqui há a fauna, não tenho que parar para ser poucas terras para o convento, portanto tiveram que virar e inverter a planta da igreja, porque senão se fosse nascente Poente aqui dava a entrada por aqui, não dá, portanto tiveram que inverter claramente
esta posição. Mas, como sabem, isto depois do Concílio de Trento inverter as posições das igrejas é completamente autorizado. Quer dizer, como já não é canónico, está a ser para nascente. E os primeiros a prevaricarem foram os jesuítas. Os jesuítas fizeram o mesmo na igreja, viraram intencionalmente para estar mais assim à moda, ou mostrar que estava à moda. Há várias igrejas dos jesuítas que eles mudaram a igreja ao contrário. Quer dizer, o que era a entrada passou a ser a capela mora, viraram exatamente ao contrário. Depois foram os primeiros, só para mostrar que estava contável. Então isto seria, digamos, se isto fosse anterior ao Concílio de Trento, isto não era possível fazer isto. Ainda se mostra. A data desta contemporaneidade que diz tomar origens em Sintra é século. Isto é 17 século. Agora, esta igreja, como já perceberam, quer pela planta, quer pelo alçado, de repente é que tem menos ar franciscano. Querem ver o interior? Isto não tem nada a ar franciscano nenhum, quer dizer, não sei o que é mais. Querem ver o interior? Olha aí. Isto é uma igreja espírita. Olha aí. A única coisa que tem aqui assim uma torre assim um bocadinho anã, um pouco assumida, mas nada, um bocadinho como estava com lojas, não é? Não é uma torre assumida, mas vejam esta frontaria, os elementos alçados, tudo isto, não há aqui um brasão da ordem franciscana, não há nada, nem dentro nem fora. Mas sabe o que é isto aqui? Isto é intencional, sabe? Este aqui é da luz para a frontaria. Este aqui é para o não, isso é verdade. Não, para baixo, para ir lá se for preciso fazer obras no terra, vamos dar para ir aqui na isto faz parte da rede de fogo. Isto faz parte da rede de fogo. Debaixo daquelas coisas da Corte Penal, que o também tem lateralmente, tem aquilo lá que segmentar, está empado, mas aquilo estava aberto, que era para dar luz e claridade para a estrutura, para ir lá do lado deles, não sei o quê, etc. E o ilustrador está a bola e ia ser vigiado. Portanto, esta aqui é de iluminação do interior do campo. E este aqui é do interior. Agora, nada prova aqui que isto podia ser uma igrejota daquelas jesuítas da Índia, lá. Eu sei, nem há um brasão franciscano aqui em um lado, nem um contra franciscano aqui em um lado. Nada. Portanto, isto é franciscano e a uns quilómetros ao lado estava-se a fazer cinta. Estava-se a fazer cinta. Esta é franciscana mesmo, eu outra é puxa. Sim, mas está sim. Eu vou ter que tornar mais observador. Isto é, porque se quiser não vai ainda. E este era dos franciscanos conventuais ou conventuais? Não, nesta altura já não havia conventuais. Já não havia. Os conventuais já estavam inseridos nos observantes, não é? Para mim, a partir de 1580 passa à fusão com a cedência das casas tradicionais conventuais que passam para os observantes. Estão a ver aqui no interior? Estão a ver aqui o exponente do outro oposto também? É para dar luz para o interior. Mas nada prova que tenha a sua simplicidade franciscana. E tentar mas avançando. Pronto, aqui agora entramos, vamos avançando para o século XVIII, final do século XVIII, e o que é que nós vemos? Vemos a tal unanimidade, ou a tendência para a unanimidade dada por modo capucho. Portanto, os estatutos da província de Santa Maria da Rábia, de 1698, dão claramente as dimensões dos cenóbios. Portanto, em termos do sítio adequado para um convento, as dimensões, as divisões que são necessárias para, digamos, as oficinas que nós chamávamos os espaços para o funcionamento da comunidade e as suas dimensões. É a primeira vez que num estatuto da Ordem Franciscana aparece claramente as dimensões, com o sentido claro de fazer uma arquitetura, digamos, uma arquitetura com marca, não é? Portanto, nós vimos naquelas construções de 260, dão coisas sobre coisas que contrariam o luxo e a pobreza. Aqui não, aqui dava claramente dimensões para os seus oratórios, para os seus conventos, e que tivessem todos o mesmo ar de família, quer nos sítios, quer nas dimensões, é tudo muito claro. E nessa prospecto do edifício, aqui está claramente o recurso, e olho também para a época que é, claramente o recurso à tratadística. A frontaria é uma frontaria que na Galileia tem rasgada tradicionalmente por três vãos, o central mais elevado, semicircular, e os laterais mais baixos e de verga reta. Isto é aquilo que nós chamamos nos tratados a seviliana.
Portanto, estão a ver aqui em Estremoz, Santo António, Leiria, Convento de Santo António e mais. Esta é a diferença, mas basicamente a lógica é a mesma. Como eu referi, estes conventos estão todos mais no centro-sul e têm esta serraliana. Os do norte, mais da província da Conceição, quase sempre, só têm, como eu referi, quase sempre só um arco, com a área de mais cinzeleiras, menos de couro, na frontaria. Mas, a partir desta época, sim, consegue-se olhar para um convento destes, seja ele ali nos Capuchos de Alcobaça, ou seja ele ali em Santo António dos Olivais, nota-se aí tem um ar de família, é claro, é intencional, ali, só para a frontaria, isto é fascinante. Isto consegue-se, pela primeira vez, a arquitetura consegue ter um ar de família. Portanto, fachadas muito simples, com esta Galileia. Aqui, como referi relativamente a lojas, aqui o coro alto já está, digamos, está aqui nesta Galileia, sobre a Galileia. Não é? A Galileia está sobre esse coro alto, está a subir, faz parte do projeto. Por cima tem uma janela grande, uma frontão triangular, duas chinetazinhas, muito singelas, só com estas aleirazinhas para animar um pouco a frontaria, muito mais nada, e quase sempre, este triângulo com o São Francisco, São Pedro de Alcântara, que é o reformador, e o Santo António de Santo Isto é quase sempre, isto aparece nas fechadas mais elaboradas. E embaixo uma janela que dá luz, um ou três, que estão os dois fechados, que dão luz para esse coro alto. Não é? Portanto, aqui a Leiria está tudo destruído, mas a lógica era a mesma. Com o quartel, portanto, mas a lógica era sempre a mesma, tinha menor organização do alçado. Portanto, pela primeira vez aparece um modo capucho. Aqui, dizer modo capucho quer dizer austeridade, estrita observância, enquanto nos primeiros momentos da hora se falava na santa pobreza, aqui basta dizer o modo capucho. O modo capucho já é mesmo a estrita observância. Portanto, e com estes exemplos aqui, acabo esta parte, porque depois a seguir, mais tarde, isto mantém o que se fez por esse país fora, quer pertencendo à província da Conceição, quer pertencendo à Soledade, quer pertencendo aos Capuchos, ou Santo António, aos Rápidos, eles tiveram sempre este prospecto, daí começou a haver uma arte família nas construções, e depois a seguir, também, depois da expausteração das ordens religiosas, terminou este ciclo construtivo da arquitetura dos franciscanos e que, pela sua diversidade tipológica, pelo número de fundações, 250 e tal pelo país todo, justificam claramente, digamos, a importância que a arquitetura dos franciscanos teve no país, quer na franciscanização do país, quer do ponto de vista cultural, quer num estudo, claro, digamos, da evolução da arquitetura. Quer dizer, estudar a arquitetura dos franciscanos, para mim, é uma lição de história da arte e da arquitetura que eu consigo perceber, consegue-se perceber a evolução da arquitetura, porque quiser tentar responder às particularidades regionais, uma igreja do norte obedece, digamos, aos rigores do clima, tem granito, uma igreja do sul é muito mais aberta, tem taipa, porque há menos pedra, portanto, tudo isso se consegue ler nas características dos edifícios, portanto, com isto ficamos com uma noção muito clara de como é que evoluiu a arquitetura religiosa da Baixa Idade Média no país, quer em quantidade, quer na qualidade das construções. Como estes motivos agora só para brincar, mas sempre a falar a sério. Pode não ser porta não, pode passar a seguinte. Só uma pergunta. O Varatojo insere-se... Mas já em 474, salvo erro. Tem algum interesse? Também tem interesse. Só que esta planta que eu mostrei está melhor. Não sei. Só que aquela planta de origem está melhor. Sim. Está melhor. Quer dizer, consegue-se perceber melhor. Não é? Consegue-se perceber melhor. Mas a planta é basicamente a mesma. Lá está agora. Basicamente a mesma. Mas muito mais alterada e com mais divisões. Não é? Mas, portanto, para ler melhor a estrutura, a ordem é melhor. Mas basicamente é a mesma estrutura. Não é? Também só tem um arco. Isto aqui é a Covilhã. Estão a ver? Eu disse, as do norte quase sempre só tem um portal. Isto é a sala de atos da Universidade da Covilhã, da beira interior. É o Santo António também. Estão a ver aqui os três, o triângulo equilátero com os três nichos, os três ordens, aqui um portal só. O interior hoje é a sala, pode passar agora só para. Estamos também aqui numa universidade, portanto, isto é o interior, hoje é a sala do Conselho Científico e a sala de atos da Universidade da Covilhã está no Convento de Santo António. Isto é a Caparica, portanto, estão a ver, estamos no sul, novamente, a Sardiniana.
uma frutaria muito igual, mas mais rica, mas novamente o tipo da Saliana, portanto, com estes mosteiros do mundo. Repetem sempre o mesmo desenho da frutaria e estar de família, como eu estou a ver aqui faltam estas coisinhas, mas aqui seria seguramente a mesma disposição dos lixos e, portanto, estar de família franciscana começa a notar que a gente facilmente reconhece que isto aqui é uma igreja franciscana. E não era aquilo que eu queria, pode ir a outra. Este é o interior, talvez muito simples. Se fazia aqueles festivais de música dos capuchos. Bom, aqui o professor Pedro Marcos de Abreu já sabe porque é que eu mostrei isto, de certeza. Sabe que uma das minhas grandes áreas de trabalho é a hidráulica monástica. Tudo o que seja a ver com monges e professores é comigo. Uma das minhas áreas de trabalho é a hidráulica monástica. E um mosteiro ou um convento, como uma casa onde nós vivemos, não funciona sem água, não é? Portanto, estes locais todos, tanto pode ser um convento como ser um mosteiro, quer dizer, não há nenhum convento, nenhum mosteiro que não esteja num sítio que não haja água, senão não consegue. Era uma condição essencial haver água. Qual é a diferença fundamental entre mosteiro e convento? Tem a ver com uma regra de clausura. Com a regra de clausura. Quer dizer, um mosteiro é uma ordem que vive em clausura. E o convento é mais inserido no urbano. Não, e é rural, são ordens rurais. Porque elas vivem independentes, elas vivem isoladas do mundo. Vivem isoladas do mundo. E um quarto voto que elas fazem pobreza, obediência e castidade. As ordens de clausura fazem um quarto que é o stabilitas loci, portanto é estabilidade local, é residência fixa. Os franciscanos são ordens da mendicidade, vivem para o mundo. O claustro deles é o mundo, enquanto os outros têm autoridades, vivem sob autoridades autossuficientes, portanto, vivem e vivem em ordem de trabalho. Estes aqui vivem para o mundo, o claustro é o mundo. Portanto, o quarto voto deles já não é o stabilitas loci, portanto, a estabilidade global é aquilo que eu digo a brincar, é instabilitas loci, que é a itinerância. Eles têm que, enquanto os outros professam e vivem toda a vida no mosteiro professaram, os outros, o dever é a itinerância. Portanto, tens 3 anos, eles estão mandados para ali e para lá, não sei o quê, não é? Portanto, o quarto voto é a itinerância. E são ordens urbanas, portanto, não tem clausura. Portanto, a diferença de um mosteiro e um é se tem clausura ou não tem clausura. O que é que ainda bem que fez a pergunta, sabe porquê? Porque, se eu disser assim, um mosteiro franciscano, isto às vezes vê escrito mosteiro franciscano, monge, não sei o quê, isso é um disparate. O mosteiro franciscano é para a ordem das crenças que vivem em clausura. Portanto, diz-se mosteiro franciscano se for a ordem feminina, convento franciscano se for a ordem masculina. Porquê? Porque a ordem feminina vive em clausura. Mas é que eu já ouvi e costumo dizer, é errado dizer convento de clarissas? Se é comunidade, pode ser. Nesse sentido também pode dizer franciscanos. O convento de Alcobaça é a comunidade de Alcobaça. Não, mas o convento é a comunidade. É rigor. Há de reparar que na linguagem monástica diz assim, o abade e o convento. Há uma confusão sobre isso. Nós lá temos uma clausura fixa, que é o convento de Lourição. E no princípio mundial temos um mosteiro de Clarissas. E é a mesma realidade. Sim, mas mas mosteiro é para clausura. Agora, na linguagem monástica... Sim, mas quando se diz... também se diz mosteiro da batalha. E é um convento da batalha, é um convento. Agora... Posso dar uma... não, mas é reivindicando. Agora, mas o que se passa é o seguinte, na linguagem monástica, convento quer dizer comunidade. Se for Alcobaça, diz o abade e o convento fizeram isto assim. Quer dizer, o abade e a comunidade. Eu posso dar uma chega jurídica, porque é uma questão jurídica. É que os mosteiros são sui juris, ou seja, têm a sua própria orientação jurídica. Não dependem de mais ninguém. Pois não, e os conventos dependem de uma provincial. E a autorização depende do mosteiro. Eu só tenho dúvidas em 2 casos, que é nas Clarissas e nas Carmelitas. Diz-se convento ou diz-se mosteiro? Se for de clausura, é mosteiro. É mosteiro sui porque cada um tem o seu próprio direito. Nas Carmelitas também, sim. São desde que tenham clausura. Então deveria dizer o mosteiro da Estrela, que era Carmelita. Pois, mas há muita confusão. Nós incluímos o convento
Mas o mosteiro é a São Paulo, quer dizer, Carmelitas, convento carmelita. Em Coimbra. Mas é um mosteiro. Mas é mosteiro. Eu na brincadeira já escrevi, exatamente por isso, porque são temas muito discutidos, e que muita gente não sabe a diferença. Eu já escrevi, o ovário e o convento, sabe, isso está nos documentos mesmo. Mas convento no sentido de... Aliás, até há um artigo. Mas nesses mesmos documentos também refere depois na vida do mosteiro. Porque Quando se refere à autoridade, é considerado sim, claro. Mas os historiadores, quando encontrar os santos, ele fala no mosteiro. Ou seja, nessa vida conventual, tanto que havia a missa conventual. Sim. Eu encontrei. Mas sabe onde é que há uma... Sabe onde é que os dois melhores esclarecimentos para isso, sabe onde é que os encontrei? Os dois melhores esclarecimentos. Primeiro, está na história da igreja do... Como é que se chama? História da igreja. Não. Fernando Almeida. Do Natal Almeida. Está lá em Serra. E também há um dominicano que faleceu aos 15 anos, que era o padre Rolo, Almeida Rolo. Publicou naquele boletim dos dominicanos, dos dominicanos, publicou um artigo exatamente sobre o convento. A palavra convento. Eu tenho isso em casa, foi publicado em... Portanto, os dois melhores, a melhor coisa foi a expressão foi ele. Portanto, Almeida também há uma explicação sobre isso. E o padre Rolo também tem para as conversas. Por isso é que para mim para mim ficou claro. E eu contigo os documentos que explicam exatamente isso. A mim, a clausura é que fico para a missão de teoria convento. Portanto, o ramo franciscano tem mosteiros, os cistercienses só têm mosteiros. É semi-mítico. Mas eu via a brincadeira mais atrás de isso. Porque eu não estou competitivo, lá tem a regra não obriga a divulgar a ciência. Não obriga a espalhar a universidade. Eu não podia. Não, o convento da Cartucha também está... O convento da Cartucha é um mosteiro. Exatamente, também tem convento. Eu tenho o sistema hidráulico da Cartucha publicado e não digo lá convento. Tenho o sistema hidráulico da Batalha publicado e não digo convento. Não digo mosteiro. Digo convento Santa Maria da Vitória e as Cartuchas não têm independente. É um fórum, Mas isso depende da ordem ou depende da... Depende das ordens. Há ordens que... A regra. A autonomia própria. Havia uma avaliamento que fundavam outras coisas. Ela era autónoma. Portanto, ao contrário dos conventos. mas os carmelitas são suiúris ou não são suiúris? Sim. São. Os carmelitas. Portanto, seriam, dizer mosteiro. Sim, porque normalmente eles não... Quem manda é o eleito. Tem medo de quase o bispo. Uma coisa muito típica dos conventos franciscanos, uma coisa muito típica dos conventos franciscanos e que nos cistercienses já é diferente, é o convento, ou seja, o mosteiro, tem que ter sempre água, não é? Portanto, tem que haver água aqui para a comunidade, senão a comunidade não conseguia subsistir. E nos franciscanos tem uma particularidade que não tem os cistercienses. Os cistercienses populam as latrinas, digamos, ao dormitório. Quer dizer, tem uma parede, tem uma porta, tem uma câmara e entra-se na latrina. Os franciscanos, curiosamente, têm uma solução mais engenhosa. Dividem a latrina em primeiro andar. Os franciscanos também estão em primeiro andar, porque a comunidade está em cima e em baixo. Tem duas entradas, mas nas outras ordens está sempre pegado. Está sempre pegado. Isto é onde? Isto é Leiria, Santo Antônio de Leiria. Está sempre pegado. Portanto, eles dividem isto com o cordão, aqui o cordão do dormitório central, por longo, dividem, fazem uma construçãozinha e aqui está as latrinas. Aqui passa a água, aqui segue. Isto é típico, quer dizer, os conventos franciscanos têm sempre esta porta. Sempre. Onde houver convento franciscano com o resto de latrina, é assim, sempre com uma construçãozinha separada. E vai exigir. Agora, como estamos a falar em Santo António e depois passou visto, na primeira geração, os conventos têm todos como patrono São Francisco. Na altura estavam um bocadinho na periferia da cidade, porque no centro estavam mais, os nossos espaços estavam dominicanos. Depois, com o crescimento da cidade, eles foram ficando mais ou menos, foram centralizando, não é, relativamente ao crescimento da cidade. E no segundo momento, digamos, na segunda fase da ordem, a partir do momento dos foguistas,
aparece, os conventos são quase todos dedicados ao Santo António, quase todos. E esses voltam novamente, quer dizer, com a epidemia mítica da ordem, voltam novamente ainda para longe, para o afastamento da cidade. Portanto, o que é que se sucede? Hoje, com a evolução da cidade, o convento de São Francisco é o primeiro e está no centro da cidade, entretanto, poucos ficou no centro. O convento de Santo António é o segundo convento, ainda hoje está na zona de interface entre a cidade e um bocadinho assim. Agora vejam nas cidades ou nas vilas onde vocês conheçam, que anda a 2 conventos, o São Francisco está mais ou menos no centro, que é o primeiro mais antigo, o Santo António está um bocadinho na periferia e corresponde, digamos, à segunda fase, e está um bocadinho na zona de interface. Todas as cidades, o São Francisco, que eu mostrei, está no centro da cidade hoje, o Santo António ainda hoje está assim já na periferia. Isto passa sempre por um lado. Os brasileiros têm uma expressão, é sempre os Santo Antónios aparecem para além de, isto é muito típico, por dizer, Santo António para além de, portanto, para além da cidade. Mas por isso verifica-se as caminhas. E as latrinas eram fora, que era para eles fazerem sacrifícios. Não, era para eles não fazerem sacrifício, os outros ficaram lá dentro, no dormitório. Apanhavam o frio. Não, apanhavam o frio, agora apanhavam o cheio. Isto é um corredor. Isto é um corredor. Cá em cima tem coisa para baixo, cá em baixo passa água. Mas os cistercienses está muito bem feitinho, mais. Quer dizer, do ponto de vista higiosanitário, está mais bem resolvido os cistercienses. Mas aqui também está. Mas, quer dizer, isto é uma construção diferente, mas também está. Mas é sintomático, mas fazem a construção separada. E isto faz parte da construção. Quer dizer, do ponto de vista higiosanitário, o outro é melhor. Está mais, os cistercienses está mais, digamos, aqui está mais limpo. Estas aqui está mais popular, um bocadinho mais. Isto é no cabeço, a água. O Santo António está sempre nem encosta. Pois por isso é que eu Então, estou a perguntar, como é que a água... Não, eu via lá água. Eu via lá água. Mas eu conheço isto bem. Está tudo tapado agora. Mas isso é ao pé da GND. Ouça uma coisa, se for lá... GND. Se for lá... Diga. Isso é ao pé da GND. Não, o Santo Esteve é do outro lado. Isto é ao pé dos franciscanos atuais. Ah, sim, lá em cima, não é? Ouça uma coisa, está a ver aqui nesta zona aqui toda, aqui assim está cheio de cadeira. O que é isto quer dizer? Isto quer dizer água. Está a ver aqui? Isto quer dizer água. Isto quer dizer água. Isto aqui isto passava aqui água que era o rebento das latrinas. Sabe que nestas zonas altas, às vezes nós temos um bocado a noção de que uma zona alta não há água. Évora está numa zona alta, cheia de água lá em cima. São Bento de Castries. Passa logo. Passa logo, mas não precisa nada de água. Nem precisa de água. A água vai para a cartucha, mas não vai para a está cheio de costos. Sabe que às vezes a gente liga-se com o alto até à pode ter. É, por exemplo. Estive a ver a questão hidráulica de São Bento de Castries há pouco tempo. Lá no toque. Lá um congresso de sistema. Eu gosto dos sistemas, essa ideia. Muito interessante. Eu não sei quantos sistemas. Convidado pela. Mas isto está publicado. Esta hidráulica está publicada. Está publicado. Há um livro de hidráulica, mágico, medieval e já. Está lá. Portanto, isto aqui é o segundo exemplo melhor que eu conheço, mas também já não tão completo. É em Orgens, também lá no resto do claustro. E já estava um bocadinho das latrinas. Isto aqui é uma solução muito franciscana, esta forma, digamos, de separar uma construção um bocadinho separada, enquanto as outras ordens eventualmente destacam. Está melhor, bem resolvido, mas é uma forma também bastante engenhosa de resolver o assunto. E penso que acabou, não é? Agora parece o São Francisco, não é? Pois. O sonho dele. Uma coisa relativamente a esta o que se acabou de falar sobre os franciscanos, há muita coisa que provavelmente não disse e que provavelmente tenho resposta ou sei, mas se fizessem perguntas, portanto, quero fazer algumas perguntas, não tenho difícil pode ser a resposta. As perguntas são sempre fáceis. Por exemplo, em Vila Viçosa, tem uma igreja dos Capuchos. Vila Viçosa dos Capuchos, o Homem do Bosque, tem dois. E aí a única questão é que dizem que a igreja é Nossa Senhora da Piedade, não fala Nossa Senhora da Piedade. Sabe porquê? Porque essa província foi a padroeira é a Nossa Senhora da Piedade. E os monges, os franciscanos chamam-se os piedosos. Já vem de Espanha. Foi do João Pedro Luque. Portanto, quando eles foi escorraçado de Espanha, o Dom Jaime recebeu-os
recebeu-os e aceitou essa província da Piedade, que originariamente é espanhola, aceitou-os lá e ficaram a província da Piedade, que começou a ser implantada em Espanha, mas foram expulsados, acabou por ser implantada em Portugal. Foi implantada com o Dom Jaime a ser o patrono. E os frades dessa província, nós chamamos piedosos, mas é por causa da Piedade. Agora, uma coisa, a propósito dessa coisa, agora, após essa pergunta. Nós às vezes escreve-se, mas é errado, a dizer que as províncias, quer dizer, como os franciscanos tiveram muitas ramificações e quase sempre, às vezes, por interpretações diferentes, formas diferentes de interpretar a regra, às vezes há quem perceba pouco disso e diga que aquelas províncias, também houve, mas não é mais uma regra, é mais uma exceção do que uma regra, de que essa criação de províncias também é fruto de contendas internas. Houve alguns casos, mas são muito poucos. A criação de províncias, isto tem que se dizer a verdade, né? Os franciscanos não são assim tão irreverentes, não é? Quer dizer, houve formas de interpretação da pobreza, mas isso veio mais dos conventuais e dos centros patronal. Também houve alguma nas províncias, mas a maior parte dessa multiplicação de províncias foi devido ao número excessivo de conventos. Quando a partir de 10 conventos, a administração começa a ser difícil. Portanto, a partir de estipulou-se os franciscanos, a partir de 10 conventos, pode-se formar uma província. E quando são conventos assim um bocado afastados, ou com algum dinamismo, mas ainda não são 10, não 5 ou 6, fazem uma custódia, porque quando já há autonomia. Portanto, a maior parte das pessoas às vezes ficam um bocadinho com uma tendência, como é que diz, às vezes, um bocadinho belicosa. Dizer que eles eram todos andavam-se para a guerra. Não é mentira. Isto é uma questão de gestão. Portanto, a partir de 10 conventos, forma-se uma província. Portanto, quando há muita província, ou 8 só do continente, ou 8, porque havia muito convento. Portanto, mas é que às vezes a gente vê assim uma leitura assim, mais tendenciosa, vê logo que eles andavam a apostar. É mentira. Portanto, é mentira, é mais uma questão de gestão. Exemplo, fechado. O São Bernardo, nos Cistercienses, chegou a uma altura até proibiu mais fundações. Quer dizer, porque não se consegue. E os franciscanos tinham tanta concorrência, digamos, pessoas que queriam fundar, doar também, os franciscanos começaram a exigir, não. Se não tiver garantido tudo, digamos, para aguentar, para sustentar uma comunidade, não querem, porque depois a seguir abriu, depois a seguir, como é que é? Há um senhor aqui em Portugal, que anda aí a abrir muitos cruzeiros. E outro dia dizia-me o bispo, há 2 anos dizia-me o bispo para mim, pois é, professor Vitorino. Eu assim, vocês, e depois é, professor Vitorino. Abrir é muito fácil. E depois a seguir, gerir aquilo e manter aquilo é que é complicado. As pessoas abrem isso com o bispo, não, só para dizer que o bispo anda ali um bocado a contrariar, não é? Anda ali assim um bocado contrariado, porque tem problemas lá de famílias e não sei o que, já havia o bispo anterior e tal, e assim, pois é. Mas depois a seguir temos que fechar as coisas, quer dizer, que temos que as fechar. Isto vinha a propósito havia tanta procura, digamos, de doações, mas depois a seguir, a comunidade tem tanta oferta, tem que estar devidamente garantido o sustento de uma comunidade, porque senão não querem, porque senão depois a seguir havia esses problemas. E era essencialmente aí que os franciscanos tinham um bocado de comunidade, sobretudo neste ramo do custo final, em que, digamos, tinham uma grande afiliação popular, que havia tanta oferta que eles tinham que ter um bocado de controle, porque senão depois abriam-se as comunidades e depois a seguir, como é que é? Passavam 10 anos ou 5, morria o donatário e depois, como é que é? Portanto, isso é preciso cuidar, não é? Mas então essa questão da desunião para conventos contra mosteiros? Essa questão, ou não? O quê? Essa questão de, a partir do 10... Não, isso é só cistercianos. Isso é só para? Só estamos a falar de franciscanos. Eu estava a referir já nos cistercienses, do auge da ordem, teve que haver um travão, porque a expansão era tão grande que depois era impossível. Também havia o problema da abadia mãe, da abadia que criava relações de gestão difíceis. Pronto, professor, podemos acabar? Ou queres ter mais alguma coisa? Posso só fazer uma coisa? Eu não me interessa nenhuma de uma vontade. Eu estava ansioso para aguentar isto. Não, com medo não aguentar. Não me passa nenhuma. Posso me permitir que no início falou que São Francisco passou, eventualmente, por a publicidade dos livros. Há alguns vestígios de... Não sabe uma coisa, ali os homens de Cidade de Rodrigo agarram-se muito. Na catedral, está à direita, lá em cima, estava uma escultura do São Francisco. E então toda a gente, pode ter sido aposta posteriormente, porque a catedral serve para 6. Mas toda a gente diz que aquilo é um muito testemunho para o que São Francisco teve ali, quer dizer, dando um bocadinho de força à tradição, mas anterior a isso não era.
beneficiar do livro. Não, Eu digo isto porque eu estou a 30 km praticamente. Vai lá haver um congresso agora em 2014. Em São Francisco. Mas agora não vai estar a dinheiro. Mas a gente ri sempre, porque eles têm lá a coisinha e olha, vale, se pode ser lá, não é? Portanto, e já me traz dinheiro, não é? Mas é um bocadinho mais essa opção, porque as coisas que os bairros às vezes agradecem essas tradições, por exemplo, para a FICA, a sociedade, e às vezes aqui não existe nada nenhum. Como, por exemplo, às vezes que eu digo, os meus chegados em Portugal começaram em Bragança em 1214. Mas diga-me um documento onde está em 1214, quer dizer, a Ordem de Cera começou lá em Bragança, não sei, não é em Bragança, não, é isso não. Não, lá da guarda. Diga, não há nada, portanto não há nada. Essas pessoas fabricam esses documentos, essas coisas, às vezes, por questão de. Mas isso, claro, hoje fazem isto, é tão para aqui, a antiguidade, mas depois não há nada, não é? Mas já é que as datas das igrejas, eu disse uma coisa, quer dizer, a Fundação da Pensão é esta, a outra, não sabe. Santa Maria da Guiar é esquerda. Não. Existia. Fosse uma coisa que eu tenho isto aqui. Fosse uma coisa, se quiserem, e pode ficar aí, vocês podem fotocopiar. Pois é, isso vamos dar ao Qual é o chefe? João, Digital Image. e você com um prémio fica com isto. Obrigado. Fica com isto, está bem? Deixa-me só fazer um convite antes de saírem. Eu amanhã não posso vir. Na sexta-feira que vem vamos ter mais uma aula sobre a arquitetura de igrejas do século, portanto, século XVIII e XIX, portanto, rococó, neoclássico e romântico, vai ser o professor Paulo Pereira a dar. Não necessariamente. E com isso encerramos este segundo módulo que tem em paralelo a história da liturgia e a história da arquitetura. E essa aula vai ser das 5 às 7 e depois das 3 às 5 e depois das 5 às 7 vamos ter assembleia sobre esta matéria do segundo módulo, em que, se tudo correr bem, estará todo o conceito científico do curso. Portanto, a professora, o padre